Israel vem se preparando para uma invasão terrestre à faixa de Gaza. O governo do país promete acabar de uma vez por todas com o Hamas. Para a gente entender melhor como é que funcionam as estratégias de defesa e ataque adotadas pelos israelenses, a gente conversa agora com o coronel da reserva Flávio Morgado, que é instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Coronel, muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Boa noite, é um prazer estar aqui na Jovem Pan. Prazer é nosso. Bom, a grande dúvida é saber como se faz uma incursão por um território como é a faixa de Gaza. Nós temos as informações de que existem inúmeros túneis que passam pela faixa de Gaza, os bunkers, e também numa localidade em que nós temos muitos civis e reféns também. Como que é possível fazer uma ação militar como essa naquele local, coronel? O ambiente urbano é um ambiente extremamente complexo. É um ambiente onde exige uma preparação, um planejamento das operações militares no seu mais alto grau de detalhamento, né? Podemos dividir aí esse ambiente, que nós chamamos de ambiente operacional, em 3 dimensões: a dimensão humana, a dimensão informacional e a dimensão física. Vendo a dimensão física, como você já comentou, a questão dos bunkers, a questão dos túneis, é mais um complicador para as operações militares. Além disso, nós temos a questão dos prédios e dos escombros. Você leva normalmente o combate para dentro de uma localidade a fim de ter um maior grau defensivo. A localidade, ela aumenta o seu poder defensivo. Então, normalmente, uma tropa que tem um poder de combate menor, ela busca uma localidade para executar as suas operações, para se defender, a fim de procurar igualar o combate com essa tropa atacante que está, teoricamente, com um poder de combate maior. E isso é extremamente complicado. Agora, e num caso como esse, em relação aos reféns, né? Porque, claro, eles estão em poder dos integrantes do Hamas e a gente imagina que numa incursão como essa que pode acontecer, há muitos riscos. Como é que fica essa questão dos reféns, coronel? Essa é a parte da dimensão humana do ambiente operacional, que não só os reféns, e também nós temos que levantar os civis que estão ali, né? E aí entra um outro fator complicador, qual seja, exatamente quais são os danos colaterais que essa investida, que essa incursão vai ter. Os reféns, eles podem estar sendo utilizados de diversas formas. Eles podem estar sendo guardados para uma troca ou pode ser até utilizados como escudos humanos, né? Mas além do refém, nós teremos também a população que vive ali. Nós vimos aí que o Hamas indicou que não é para a população sair da cidade. Isso aumenta os riscos. Aumenta o risco de quê? De você perder uma liberdade de ação, né? Aí você começa a criar obstáculos para as operações militares, a fim de que o exército de Israel tenha mais fatores complicadores durante a execução dessa operação, porque pode ter esses danos colaterais, tanto com os reféns, que são israelenses, e alguns até estrangeiros, e também com a população local. Coronel, mais uma questão. Nessa semana a gente entrevistou aqui um especialista que falou o seguinte: claro que guardadas as devidas proporções, aquele território pode virar uma espécie de Vietnã. Isso pode acontecer? Isso pode demorar muito tempo por causa dessa geografia que a gente vem falando? Com certeza, a gente já vê que esse conflito, se a gente parar para pensar, é um conflito que já dura aí décadas, né? Principalmente, não vamos entrar no conflito árabe-israelense. Se a gente for entrar só nesse conflito Israelo-Palestina, ou melhor, Israel com Hamas, ele já data aí com mais de 30 anos de combates, né? E quando ele comparou com o Vietnã, foi exatamente isso, é o que nós chamamos da estratégia da resistência, que ela visa exatamente um órgão que tem pouco poder de combate se contrapor a um órgão que tem muito poder de combate. É o que a gente vê em relação ao Hamas e Israel. E como é que você procura vencer isso? Através do combate da resistência, fazendo com que essas ações se prolonguem no tempo para que a tropa atacante ela venha perdendo essa resistência, ela seja desgastada durante o tempo. Não somente um desgaste físico, mas também um desgaste psicológico, um desgaste na mídia, né? E aí a gente vê muito bem caracterizado hoje uma guerra informacional,
que aí entra a dimensão informacional que eu falei do ambiente operacional. Você vê nitidamente um combate informacional, né, uma guerra informacional aí no conflito. De um lado, de Israel, que procura o quê? Legitimar as suas ações, ou seja, ganhar liberdade de ação para executar as suas ações. E de um outro lado, do Hamas, que visa o quê? Visa causar o terror, né? Que visa causar a insegurança, que visa limitar as ações de Israel na faixa de Gaza. Coronel Flávio, agora mais uma pergunta da nossa comentarista Dora Kramer. Dora. Boa noite, coronel. Olha, fala-se muito, quer dizer, a questão na ONU, por exemplo, é cessar-fogo e estabelecimento de corredores humanitários. Cessar-fogo é alguma coisa, é uma fantasia, é uma utopia. Nesse cenário que o senhor acaba de descrever, o senhor acha que seria possível ou é também uma utopia se falar em corredor humanitário? Como se faria isso? Para onde? Se o Egito não quer receber, se é o Hamas que domina, é uma proposta factível essa? Boa noite, Dora. Muito obrigado pela pergunta. Não é uma proposta impossível de ocorrer, é algo factível, é algo que é previsto nas operações militares. Porém, para o estabelecimento de um corredor humanitário, você tem que ter o aceite das partes envolvidas, né? Quais sejam elas? Israel é uma parte envolvida, próprio Hamas, né, que também é outra parte envolvida, o Egito, que é outra parte envolvida, que por onde está se pretendendo fazer esse corredor humanitário. Então, conversações a nível político estão sendo realizadas. É algo previsto na doutrina, é algo que a gente estuda, a gente já tem condições de fazer. Porém, só será feito se todas essas partes envolvidas forem convencidas de abrir esse corredor humanitário. Qual é o problema do corredor humanitário, Dora? A questão é você ter gente, por exemplo, elementos do Hamas querendo se exfiltrar da faixa de Gaza por esse corredor humanitário. Esse é o grande problema. Né? Pessoas que não são, digamos, habilitadas a estar no corredor humanitário, porque o corredor humanitário ele visa você evacuar, fazer uma operação de evacuação de não combatentes da área do conflito, né? Então, gera-se essa desconfiança com o corredor humanitário. Mas é algo factível e previsto na doutrina militar, sim, Eduardo. E, coronel, mais uma questão. Mesmo numericamente, com o maior número de homens em relação ao exército de Israel, a possibilidade desse conflito com os integrantes do Hamas, mesmo assim, há muitos riscos? Está me escutando? Travou aqui o som. Estou ouvindo. Então vamos lá. Os riscos são muito grandes, sim. Como eu falei, por que o Hamas leva esse conflito para uma área urbana? Né? Exatamente para aumentar o seu poder de combate. Quando a gente vê os combates, quando a gente estuda os combates urbanos, a gente vê que o número de vítimas ele é muito elevado, principalmente da força atacante, né? E com isso, aí vai a complexidade do ataque a ser realizado por Israel, e por isso que Israel ainda não executou esse ataque. Né? Por quê? Porque ele está treinando esse ataque, ele está planejando esse ataque para tentar minimizar essas baixas. Né? Mas pode-se esperar um combate muito intenso e com elevado número de baixas, né, caso Israel execute realmente essa incursão na faixa de Gaza. Ô, coronel, o senhor acha que outras forças podem ajudar Israel, até mesmo o governo americano, que mesmo descartando a possibilidade de mandar tropas, por exemplo, o senhor acha que é possível que há uma possibilidade de se ampliar, por exemplo, a chegada de porta-aviões naquela região que os Estados Unidos estão cedendo toda essa infraestrutura? Mas é bom lembrar também que a gente viu desde o início dessa guerra a surpresa que foi como o Hamas está melhor aparelhado do que dos últimos anos, né? Como é que é possível descrever e avaliar isso, coronel? Isso aí foi uma surpresa para todos nós, porque o Hamas mudou o seu modus operandi, né? Hoje a gente já conseguiu ver alguns vídeos distribuídos aí pelo Hamas, talvez, a gente ainda tem que confirmar a veracidade desse vídeo, da preparação para esse ataque, né?
E, segundo os relatos desse vídeo, essa preparação, ela durou mais de um ano para a execução dele, um ano e meio para a execução. Isso, quando a gente vê a execução do ataque feito pelos elementos do Hamas, você vê que foi um ataque extremamente treinado, extremamente sincronizado nas suas ações. Isso demonstra um elevado grau de adestramento para a execução desse ataque, né? Então, foi algo que foi muito treinado, muito constantemente treinado e constantemente planejado, esse ataque que foi realizado aí pelo Hamas. E com relação à sua pergunta do envolvimento de outros fatores, outros elementos, né, no combate, né? Sim. É possível, né? Isso é um conceito que nós temos agora no Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro lançou esse ano o conceito operacional do Exército Brasileiro 2040, que nós chamamos de extrapolação. O conflito ele pode extrapolar, né? Ou ele pode escalonar essa crise. A gente espera que não, mas você já tem, por exemplo, o Hezbollah no norte, já tendo algumas escaramuças com o exército de Israel lá. Pode ser somente uma ação para fixar tropas do exército de Israel no norte para que elas não venham atuar na faixa de Gaza. Isso ainda também é uma especulação, a gente ainda não tem certeza disso. Então, a extrapolação ela pode ocorrer, esperamos que não, esperamos que o conflito ele vá diminuindo cada vez mais até que chegue num cessar-fogo. Agora, Coronel, só mais uma questão. Claro que tudo é muita especulação, né? Imaginemos que Israel tenha sucesso nessa incursão a Gaza, mas existem outros braços do Hamas em outros locais ou seja, isso é algo que nunca vai ser superado, já que é um local de conflito de décadas, né? Com certeza. Esse é o outro fator muito importante a ser considerado, que é um dos fatores da ação terrorista. A ação terrorista ela visa exatamente o terror e causar uma sensação de insegurança, não somente em Israel, mas também, digamos assim, nos aliados de Israel ao redor do mundo. Então, como eu falei, a guerra informacional está sendo traçada, né? Você vê nitidamente isso nas notícias que estão saindo. E essas notícias que são lançadas pelo Hamas, ela tem um dos objetivos, que é o quê? Cooptar elementos simpatizantes ao redor do mundo. Então, isso é outra preocupação que esse conflito está gerando, eu digo, até a nível mundial. Te agradeço, Coronel da Reserva Flávio Morgado, instrutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro. Muito obrigado mais uma vez, nos ajudou a esclarecer um pouco mais sobre o que podemos acompanhar nos próximos dias. Muito obrigado, Coronel. Nós é que agradecemos, é um prazer. Estamos à disposição lá na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Boa noite a todos. Muito obrigado.